é você que vai fazer a introdução? Gente, não tem um homem, né? Homem da parte de direção, né? Vou botar tudo de diretor, Robson, que aí acaba. Deu Simvaldo, conseguiu entrar, não? Tá aí, Simvaldo tá aí. Tá? Simvaldo? Sei lá, só não vi em nós essa coisa de até que a morte nos separe. Desculpa, cara, eu achei que você gostava dela. Não, isso era você. Eu acho que tá com problema lá de internet, o Sivaldo. Podemos começar, né, Robson? Tem gente que vai ter que sair, né? Isso. Tá? Eu falo ou você fala? Você fala. Eu vou ficar só observando. Tá, então, gente, porque como vai ter que haver, né, nova eleição, né, do Conselho Municipal de Educação, Conselho do Fundeb, né, CACS Fundeb, então vocês sabem que tem que ter todos os segmentos, né? Então, assim, a gente aguardou um bom tempo, desde abril que o Conselho se encerrou, e a gente ficou aguardando para ver se dava de fazer as eleições, né, assim, com público e tudo. Como não foi possível, a gente decidiu fazer dessa forma, né? Em consenso como é que chama o grupo do Simvaldo? É o Simvaldo, o Ari e o Manel, como é que chama eles? É o grupo o quê? Robson. Comissão eleitoral, né? Comitê Comissão eleitoral. eleitoral, né? Então, eles decidiram, né, que essa forma daria certo. Então, assim, eu poderia, igual o Simvaldo falou, que eu poderia só colocar assim, ó, vai fulano e beltrano, né? Mas a gente prefere fazer para depois alguém não ter uma restrição 100%, ó, eu não posso por causa disso e disso, né? Então, eu queria saber dos senhores se tem alguém que já se coloca como um membro que possa representar, né? Participar. Que já pode se colocar como uma pessoa para... Porque se não colocar, eu vou indicar. Entendeu? Então, eu gostaria de saber. Tem a Ramilda, tem a Rosiane, a Marcilene, a Margarete, a Marilande. Ou, se não, se for o caso, eu indico. Eu estou aqui como é que chama? Na democracia. Mas se ninguém indicar... Pode colocar meu nome. Tá? Então, a Margarete, né, que já participou, já tem um pouco de experiência, ela Já. Uhum. Ah, então, quem seria mais? Eu também quero continuar. Tá, Marcilene, né? Então, dessa categoria seriam 2, né, Robson? Isso. Que o outro era duas diretoras. É isso mesmo. A primeira e a suplente, né? Alguém tem alguma objeção? Os demais, alguma coisa? Tem algo a falar? Ou quer que faça eleição de 3? Porque a Marilande é ruim, né, Marilande? Já o tempo dela é bem... Assim, Jaciane, eu estou quase uma deficiente funcional, né? Não tá não. Não, então assim, só a língua boca que está atuando mesmo, Tá né? atuando, né? Mas assim, olha, as fichas mesmo das cestas, eu fiz umas 30 basicamente, até hoje minha mão está inchada, então, infelizmente, enquanto eu não fizer a cirurgia do punho, eu não tenho condição de escrever no computador nem nada, nem meu nome, não consigo mais escrever. E lá tem que digitar muita coisa. Pois é, então é assim, não dá. Essa questão aí, eu acredito mesmo que para o ano que vem eu estarei aposentada. Então, tem a Ramilda, quer se candidatar também?
Que aí eu boto uns papelzinhos assim e faço. Ramilda tem uns netinhos, né? Ativa teu som, Ramilda. Ativa teu áudio, por favor. Que a Marcilene já tem um pouco de experiência, né? A Margarete também, né? Já bem. Isso é muito bom já. Pois é, eu estava falando aqui que as meninas, a categoria está bem representada pela Marcilene e a Margarete. Obrigado. Então, eu posso... Como é que faz, Robson? Qual é a... E aí, Simvaldo, pode ser assim? Eu estava te aguardando para tu me orientar. Como tu não estava, nós seguimos. Não, eu estava só com meu áudio, estava com problema. E agora eu estou com o celular da minha esposa, que o áudio do meu celular deu problema, aí eu mudei para o celular dela. Ah, tá. Quantas pessoas tem no total aí, né? Já deu problema. Internet. Porque a dele está... Oi? Oi, voltou. Viu agora? Eu? Ok. Já? Já, Sim. pode falar. Uhum. Pois é, gente, em primeiro lugar, boa tarde. Eu agradeço Boa a tarde. disponibilidade dos senhores diretores, do Jaciane como secretário, do Robson como coordenador aí da nossa reunião virtual. E Coordenador virtual, Robson. eu estou na comissão eleitoral dessa eleição da nova diretoria do Fundeb para o biênio 2020 a 2022. E a comissão, eu gostaria de orientar que o Fundeb ele precisa de todas essas representações que constam no ofício que cada escola recebeu. E assim como as escolas receberam para indicar professores e alunos, a CEMED também recebeu para conduzir a eleição dos diretores. Então, no conselho precisa da presença de 2 diretores, 2 gestores escolares, pode ser diretor ou vice-diretor, para compor essa diretoria do Fundeb. Você já sabe, o conselho do Fundeb, ele é controle social. Ele tem o objetivo, né, de analisar todos os gastos com educação, né, que a gente chama de analisar as prestações de contas e dar o seu parecer, né? Então, é um conselho muito importante, por isso que nesse conselho tem a representação do Poder Executivo, Prefeitura e CEMED, né? Tem a representação das escolas, com gestores, tem a representação dos professores, dos alunos, pais de alunos, dos técnicos administrativos e também do Conselho Tutelar. Então, todas essas pessoas representam esse Fundeb. Então, há uma prerrogativa na lei do CACS, /MEC, que diz que nesse tempo de pandemia a gente pode conduzir a essa votação do Conselho por meio de uma votação eletrônica. Por isso que a gente encaminhou o ofício e orientou que se reunisse eletronicamente para poder demandar sobre essa votação dos diretores. E como a Jace colocou, é necessário que dessa reunião saia 2 pessoas eleitas para compor essa diretoria do Conselho do Fundeb biênio 2020 a 2022. Então, mais uma vez, eu gostaria só de ressaltar a grande importância de cada um de nós participarmos. E vocês, como gestores, vocês também são membros responsáveis por esse conselho, por esta condução dos gastos na educação, e eu gostaria de contar com esse apoio de vocês. Então, o processo é assim, se aparecerem mais do que 2 candidatos, a gente faz um processo aqui mesmo, eletronicamente, de eleição, e os 2 mais votados ficam representando os gestores no conselho. Se aparecer só 2 candidatos, automaticamente, se os demais concordarem, estarão eleitos. E se não aparecerem 2, a Jaciane terá que indicar nessa mesma reunião. Já apareceu. E tem que democraticamente entrar no conselho, porque precisa da representação de 2 diretores das escolas públicas municipais. Então, assim, no geral é isso.
Só lembrando que, pelo ofício, pelo edital que vocês receberam, já na quarta-feira da semana que vem, dia 19, vocês já terão uma reunião. Todo o pessoal eleito terá uma reunião, onde nessa reunião será votado os titulares e suplentes, bem como o presidente e o vice-presidente. Quem vai conduzir a reunião somos nós da comissão eleitoral. Só lembrando que a comissão eleitoral sou eu, representando a CEMED, o Manuel Gomes, representando o Sintep, e o Ari Clenes, representando o SISMUP. Então, nós três estamos compondo essa comissão eleitoral e vamos conduzir até o momento dessa eleição da semana que vem, que já será presencial, com os 20 membros eleitos, para decidir os titulares e suplentes. Aqueles mais votados serão titulares, os menos votados serão suplentes, e na mesma reunião decidir o presidente e o vice-presidente deste conselho para esse biênio de 2020 a 2022. Então, desde já eu conto com se colocar à disposição para este novo conselho, a nova diretoria do conselho. Então, não sei se tu acompanhou, aí a Margarete se manifestou e a Marcilene. A internet dele já tá falhando um pouquinho. Tá. Então vamos finalizar, né? A votação, né, Jace? Mas nenhum diretor se manifestou, né? Sim, Margarete e Marcilene. Alguém é contra que as duas se continuem? Tô achando que a Ramilda quer também. Qual o dedinho? Que é isso, Rob? Tá tendo alguma batida em algum lugar. Não é aqui. Queria muito que fosse. As pessoal máquinas mexendo. Ele longe e tá dando de ouvir. Uhum. Tá, então qual é o procedimento agora? Alguém tem alguma coisa contra? Algo contra a Margarete e Marcilene? Se todos concordam, é só levantar a mão. Levanta a mãozinha para o voto simbólico, né? Assim, né? Todos a favor? Marcilene e Margarete? Inclusive Marcilene também? Muito bem. Então está escolhido, né? Jaciane finaliza aí com as duas escolhas. Uhum. Então, Margarete e a Marcilene, né? É bom saber que você já tem um pouco de experiência, né? Nessa parte. E também, assim, nós tivemos um conselho anterior, né? Bem participativo, né? O conselho anterior foi bem participativo. Só que nós tínhamos um pouco de dificuldade com relação a resolver as questões no diálogo, né, e tudo. Então, assim, eu espero que se na eleição geral, né, do Conselho, vocês se apresentarem ou forem votados, né, deixar desde já que a CEMED está à disposição quando vocês tiverem alguma dúvida, né, com relação a pagamentos, com relação a pagamento de servidor, com relação a pagamento de notas e tudo, a gente prefere esclarecer informalmente para só depois, né, no caso, essas informações sejam, né, porque muitas questões a gente pode, muitas vezes, quando a gente está à frente da secretaria, vocês sabem, né, que são muitas questões para serem resolvidas no dia a dia. E muitas questões podem passar em branco, né? A gente não conseguir acompanhar. Então, assim, a gente precisa de um conselho participativo, mas precisa também manter um diálogo com esse novo conselho, né? Porque a gente quer que todos os conselhos funcionem, Conselho da Merenda, Conselho Municipal de Educação e o Conselho do Fundeb, justamente
para nos prevenir de algumas situações que muitas vezes eu, como secretária, que eu não tenho conhecimento de tudo, né, muitas vezes a gente pensa que está correta e, na verdade, não está, e o conselho pode nos apontar isso, né, com antecedência de como as prestações de conta de hoje, elas são feitas bem mais rápido, né, não fecha-se um ciclo de um ano para poder fazer as prestações de conta. Então, assim, o que a gente precisa é de diálogo, e a Secretaria Municipal de Educação sempre se coloca, né, para dialogar. Tem algumas questões que eu não entendo, eu entendo minimamente, mas eu sei que o Robson entende, eu vou procurar o Robson sem problema nenhum. Eu sei que o Simvaldo entende, eu vou procurar o Simvaldo sem problema nenhum. Né? Então, assim, que as questões sejam apontadas para que a gente busque resolver dentro do âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Né? Então, essa questão do diálogo que eu senti um pouco de falta no conselho anterior, né? Tinha algumas coisas que, até hoje, a gente tem coisas pendentes e eu não sei como que a gente vai resolver, né? Que foram feitas várias reuniões, o conselho era bem participativo, a Marcelene está aqui, faziam várias reuniões, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a Casa dos Conselhos, né? Está lá alugada. Se Deus permitir que a gente continue nessa gestão, ela vai continuar alugada. Se não, mas outra gestão vai alugar outro espaço, com certeza, porque se já existe o conselho, ele não pode parar, né? Então, já está batido o martelo que existem 3 conselhos, né? E a gente está tentando organizar o máximo para que esses conselhos funcionem. Todo o material que é pedido, né? Todos os insumos que são pedidos, a gente está tentando fornecer. A gente está montando agora o ambiente do Conselho Municipal de Educação, é impressora, é um projetor. Então, o que depender da secretaria, né? Questão de documentação, todas as documentações que são pedidas pelo Conselho do Fundeb foi disponibilizada, né? E a gente, infelizmente, a gente trouxe um problema para essa gestão, da gestão passada, e que nós não conseguimos transpor, nem o Conselho, nem a CEMED. Então, essa questão, ela tem que chegar a um dado momento, tem que ser resolvida, né? Então, assim, é uma questão que a gente busca já há muito tempo, mas até o momento a gente ainda não resolveu, né? O Simvaldo sabe bem qual é essa questão, né, Simvaldo? Mesmo que o conselho tenha sido atuante, a gente não chegou a resolver a questão CIOP, que é o que nos impede, muitas vezes, de receber recursos federais. Né? Então, eu fico até preocupada, igual a Marilane perguntou sobre a questão das 2 salas, eu espero em Deus que não seja um impeditivo, né, para a gente conseguir as 2 salas lá, não seja um impeditivo essa questão do CIOP. Né? Porque o CIOP nosso parou em 2018 e não continuou devido a um saldo remanescente bem distante, né? E a gente tentou verificar como era que poderia fazer para a gente não ficar, né, nessa questão, e continuou. Então, a gente está finalizando 2020, né, com essa problemática toda. Né? Mas eu espero que a gente consiga resolver, que a gente tenha uma luz daqui para frente. Né? Então, assim, quero agradecer. Né? A Francilene desempenhou um bom papel em frente ao Conselho, graças a Deus. Né? Mas, assim, só faltou essa questão de ter mais diálogo. Né? Mas eu espero em Deus que tudo dê certo daqui para frente. Tá? Pode falar, Simvaldo. Preciso fazer só uma observação, Jaciane. Em relação à fala da Jaciane, a gente precisa estar atento como conselho, e vocês serão representantes do conselho, farão parte da diretoria do conselho como representantes dos gestores, é que essa questão do diálogo dentro do conselho e do conselho com a secretaria e a prefeitura, ela é imprescindível, porque muitas vezes tem decisões que, de repente, o conselho toma sem buscar primeiro um diálogo, que às vezes prejudica a própria categoria. Então, às vezes, as decisões são tomadas de forma coletiva, mas qualquer membro do conselho, gestor, pai, aluno, se discordar com alguma discussão do conselho, ela precisa levar essa sua opinião
com a presidência, né? E a presidência deve reunir e tomar uma decisão. Então, procurar sempre buscar um diálogo constante com a secretaria, como a já se colocou, a secretaria sempre se coloca aberta para receber, tanto por meio de documento, ofício do conselho, como também receber cada membro do conselho, que quiser dialogar, quiser perguntar. Então, às vezes, você, como membro do conselho, você ouviu uma coisa na reunião que você tem um certo conhecimento também daquele assunto que foi discutido. E, às vezes, antes de ser conselheiro, você também é gestor. E você, como gestor, você tem autonomia de maneira consultiva, autonomia de ir até a gestão, seja ela o prefeito, seja ela a secretária municipal de educação, e indagar sobre aquele questionamento que foi colocado no conselho. O que eu estou querendo dizer? É que nem sempre as decisões do conselho ela pode acontecer de forma arbitrária ou na primeira reunião dizer assim, não, é isso e a nossa decisão é essa, vamos resolver, vamos encaminhar para as... Não, vamos buscar um diálogo, buscar compreender o porquê disso, o porquê daquilo, porque talvez compreendendo o porquê disso, o porquê daquilo, as coisas encaminhem de uma maneira melhor e de uma maneira mais rápida do que, às vezes, buscando uma resposta judicial. Então, a gente precisa entender que, como a Jaciane colocou, nós temos um sério problema aí no CIOP, que está com prestação de conta atrasada, embora o Conselho tenha se esforçado, mas tem um problema alheio ao Conselho, mas que uma das coisas que eu solicito para essa nova diretoria, da qual vocês duas farão parte, Margarete e Marcilene, que já era do Conselho anterior, estão sendo reeleitas, que vocês busquem priorizar essa questão do CIOP, porque se o CIOP não for resolvido, como a Jaciane está colocando, o município vai cair no calque. E esse cálculo vai gerar bloqueio nos recursos do nosso município. E nós não queremos que recursos sejam bloqueados. Então, assim, de uma maneira geral, aquilo que a gente acha que pode prejudicar o município, é importante que a diretoria chame a presidência para uma reunião e agilize, verifique o que é prioridade no conselho. Isso é prioridade? CIOP hoje é prioridade? Então, vamos trabalhar no CIOP. Quem é que tem que buscar as informações? É o contador? Vamos reunir com o contador. Quem é? Vamos buscar as informações necessárias para entendermos o processo, a análise e validação do prestação de conta para que o município não venha futuramente ter prejuízo. Porque uma coisa que eu quero que a gente entenda é que o prefeito pode mudar, a secretária de educação pode mudar, só que nós, professores, que somos categoria, nós, gestores, sempre iremos ser categoria. E se futuramente tiver um bloqueio, tiver um prejuízo para o município, quem vai pagar com tudo isso somos nós, categoria. Então, assim, eu peço a sensibilização de vocês, gestores representando essa nova diretoria, que, ao estar no conselho, ao tomar posse, que busque essas discussões, mas, sobretudo, busque o diálogo. Quando houver uma discussão que precisa de um esclarecimento melhor, busque o diálogo. A secretária está pronta a receber, o prefeito também, se agendar, está pronto a receber o conselho, para que também não tome nenhuma decisão precipitada e, ao invés de achar que estamos ajudando o município, podemos, de repente, estar prejudicando mais ainda o município. Então, assim, desde já, eu desejo que as duas candidatas reeleitas, né, que possa, mais uma vez, continuar se empenhando nessa nova diretoria e buscar sempre essas discussões para que o Conselho possa alcançar o seu objetivo. Agradeço também, em nome da Comissão Eleitoral, eu, Manuel e Ari, a disponibilidade de vocês e desejo a todos uma boa tarde. Também agradeço ao Robson, que se coloca à disposição sempre para estar coordenando essas reuniões pelo nosso aplicativo. Tá, Robson? Muito obrigado. Acho que é só. Não sei se alguém quer finalizar. Já falei minha parte.
Mais alguém quer fazer uso da palavra? Então vamos encerrar a reunião, né, Jéssica? Vai tirar foto ou não vai? Vamos lá. Eu gosto de tirar foto. O cabelo da Ramilda tá só o luxo, né? O meu tá duro. O meu tá duro. Vamos lá, Dilmara. Peraí, tá, vai. Ok. Deixa eu ver se prestou. Mas deu tudo certo. O do Simvaldo tá travado, não? Não, tá Tá, ok não. o dele. Tá ok. Já tirei. Já. Então tá, gente. Obrigado, viu? Boa tarde. Valeu. Tchau. Tchau.